Jó, um homem justo e próspero, numa terra distante chamada Uz, vivia um homem como poucos. Seu nome era Jó. Ele não era rei, nem sacerdote, nem profeta, mas era temido pelo inferno e conhecido no céu. Sua fama não vinha de conquistas militares, nem de discursos religiosos. Vinha da integridade que ele carregava no íntimo, uma justiça silenciosa, mas poderosa, que moldava cada atitude sua. Jó era íntegro e reto, não apenas aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Era alguém que andava com temor e evitava o mal como quem evita veneno. Tudo o que fazia era pautado por valores inegociáveis: verdade, compaixão, reverência. Era o tipo de homem que você confiava com os olhos fechados, porque ele vivia de forma aberta diante do Senhor. Na cidade, seu nome era sinônimo de respeito. Os anciãos se levantavam quando ele passava. Os jovens silenciavam para ouvi-lo. Os pobres o conheciam como um refúgio e os órfãos como um pai. Mas Jó não buscava aprovação. Ele buscava agradar a Deus. E era exatamente isso que o tornava tão admirável. Sua vida familiar era sólida. Era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, todos saudáveis, educados e unidos. Eles celebravam juntos com frequência. Havia alegria nas reuniões, harmonia entre irmãos, honra para com os pais. Jó não apenas proveu, ele pastoreou sua casa. Depois de cada banquete dos filhos, ele se levantava cedo e oferecia sacrifícios por eles. Pensava, talvez tenham pecado em pensamento. Isso era Jó, um homem que se importava com o invisível. Sua riqueza era imensa. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e jumentas e uma multidão de servos. Era o maior entre todos os do Oriente, mas sua prosperidade nunca o afastou da presença. Pelo contrário, quanto mais Deus o abençoava, mais ele se humilhava, porque Jó sabia que tudo o que possuía vinha de uma fonte, o favor de Deus. As manhãs de Jó eram silenciosas e reverentes. Antes que o sol tocasse os campos, ele já estava de pé, falando com o Criador. Orava com lágrimas, com temor, com consciência da grandeza de Deus. Ele não se apoiava na própria justiça, mesmo sendo justo. Se lançava à misericórdia como um necessitado. Era próspero, mas não arrogante. Era justo, mas não altivo. Era respeitado, mas não vaidoso. Seu coração era sensível. Quando via alguém sofrer, ele estendia a mão. Quando ouvia uma injustiça, se posicionava. Era sábio ao falar, generoso ao agir e discreto ao fazer o bem. Muitos o abençoaram em segredo, mas nunca souberam que era ele quem havia ajudado. Porque Jó não servia para ser visto, servia porque era grato. Mas o mais extraordinário em Jó era que ele não apenas vivia bem menos, ele vivia com temor. Ele sabia que a vida é frágil e que a bênção de hoje pode ser retirada amanhã. Por isso, ele caminhava com os pés no chão e os olhos no céu. Sua vida era uma pregação constante. Seu silêncio falava mais que palavras. Sua postura era um testemunho vivo. Jó era rico, mas não era a riqueza que fazia dele grande. Era a integridade, era a fidelidade, era o caráter moldado por Deus. E embora ninguém soubesse, o céu observava cada detalhe de sua vida. Deus conhecia Jó profundamente. Sabia que seu coração era inteiro. Sabia que ele o amava não pelo que recebia, mas por quem ele era. Essa é a história de um homem que tinha tudo menos, mas nunca perdeu o temor. Um homem que seria provado, sim, mas antes da dor havia a fé. Antes da prova havia a comunhão. E antes do sofrimento havia a certeza
Deus era tudo para ele. E é com essa base que começa a jornada de Jó. Não uma história de tragédia, mas uma história de fé. Uma fé que não nasceu na crise, mas foi revelada nela. Jó será lembrado não apenas pelo que perdeu, mas pelo que nunca deixou de crer.